Nós desejamos a você uma ótima tarde. O ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho, e o seu irmão, Roberto Assis, eles foram detidos pela polícia do Paraguai. Aí está uma foto do Marcelinho, para você recordar o visual dele. E foram detidos sob a acusação de ter entrado no país com passaportes falsificados. Euclides Acevedo, que é ministro do Exterior do Paraguai, informou que investigadores entraram na suíte presidencial do hotel onde Ronaldinho estava hospedado com o irmão ontem à noite e encontraram esses dois documentos adulterados. Um estava em nome do Ronaldo, outro estava em nome do irmão dele, Assis, que é todo enrolado e não é de hoje. Pois bem, Ronaldinho e o irmão, eles deixaram o Brasil apresentando documentos oficiais brasileiros, porque para ir para o Paraguai, e eu já fui, não precisa mostrar passaporte, você vai com a identidade sem problema algum, país aqui do Mercosul. Mas quando eles desembarcaram no Paraguai, em vez de mostrar a identidade, entrariam sem qualquer problema, mostraram esses passaportes falsificados como se fossem naturais daquele país. Ora, Ronaldinho nunca nasceu no Paraguai, todo mundo sabe disso, o irmão dele não. E passaporte paraguaio é para quem é paraguaio ou naturalizado. Pois bem, passaram a noite no hotel sob custódia policial e foram depor na manhã de hoje. Eu fico daqui imaginando o que é que leva um cara como Ronaldinho, conhecido no mundo todo, ídolo no mundo todo, a agir dessa forma. Tem gente que sai da pobreza, chega à riqueza e consegue conviver com essa nova situação. Outros enriquecem, ficam milionários, mas aqueles hábitos de antanho não saem da sua cabeça. Fazer o quê? Responder pelo seu ato. Eu sou Paulo Roberto, estou na Itararé e o Ponto a Ponto está começando. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, reunido em sessão ordinária no final da tarde de ontem, aprovou por unanimidade um pedido de intervenção estadual na Prefeitura Municipal de Bahia. Bahia é uma daquelas cidades daquela lista famosa da qual eu tanto falo aqui. A decisão decorre de uma análise de uma inspeção especial de contas realizada naquele município. O relator da matéria, que é o conselheiro André Carlos Torres Pontes, em seu voto, ele reconheceu os requisitos constitucionais necessários para que a medida extrema seja adotada diante das graves irregularidades apontadas pelo relatório da auditoria do TCE. A decisão da Corte, embasada nas Constituições Federal e do Estado da Paraíba, deverá ser comunicada à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça e o pedido de intervenção é feito ao governo do Estado. É bom lembrar que, entre as irregularidades, os auditores encontraram que o prefeito da época não gastou o mínimo exigido pela Constituição com educação e saúde. Só isso aí já dá margem à velha improbidade e a uma série de problemas. O prefeito já está condenado, afastado, agora vem mais esse pedido de intervenção, rolo lá para que eles resolvam. Pois bem, nós recebemos aqui há 2 dias o secretário de Educação de Campina Grande, Rodolfo Gaudêncio. Ele falou sobre alguns problemas existentes nesse início de ano letivo, colocou essas questões na conta da situação que aconteceu ano passado, que acabou no afastamento da então secretária Yolanda Barbosa e disse que tudo está sendo normalizado. O secretário se reportou também à reclamação de professores do município, que diz respeito à data base, afirmando que também está buscando uma solução para esses direitos dos docentes. E hoje a gente recebe o sindicalista e ex-vereador Napoleão Maracajá, representando o Sintab, para se posicionar sobre essas questões. Tudo bem, Napoleão? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores. Tranquilão, como sempre? Tranquilo. Semblante tranquilo? Tranquilo. Relaxado. Quais são as preocupações do Sintab nesse início de ano letivo? Paulo, são muitas, né? O problema que estourou nas creches é um problema que, embora o secretário diga que está resolvendo, e eu acredito que ele está tentando resolver, mas que algumas ainda estão distantes de uma solução da normalidade. Ainda falta alimento, ainda falta funcionário, embora isso, na última semana, tenha tido uma pressa e algumas coisas tenham sido corrigidas, né? Mas foi preciso que a gente tivesse, né, visitado, externado isso publicamente. O caso dos aposentados da educação é muito grave, Paulo. Eu tenho chamado isso de crime. Houve um projeto do Executivo aprovado pela Câmara, não sei se
por todos, né, que tirou dos aposentados da educação a data base de janeiro passando para maio. Isso não pode, isso é crime. Porque a lei federal, a lei do piso e o amparo do princípio de isonomia garante a esses inativos, né, esses aposentados, o reajuste para janeiro. Perceba o prejuízo este ano. São 12,84% reajuste determinado pelo MEC para o piso dos professores. O inativo, ele também ofere isso aí? Tranquilo. E a Câmara mudou isso. Projeto do Executivo, mas a Câmara, e aí um crime coletivo, né, contra esses trabalhadores, modificou isso, passando essa data base para maio. Então, eles perdem todos os anos 4 meses de reajuste. É muito, Paulo, para quem ganha pouco. É muito para quem se doou muito a essa cidade, a esse município, às crianças pobres desse município. Isso precisa ser revertido. Pelo bem ou pelo mal, isso precisa ser revertido. Mas isso, então, requer um outro dispositivo legal que revogue o anterior, não é verdade? A lei precisa ser revogada. Né? Ela nem devia ter existido, ela não tem respaldo legal, ela não tem respaldo moral. E os professores têm procurado o Sintab? Demais. Né? Eu tenho sido procurado constantemente. Não só nós fomos várias vezes com eles no IPCEM, fomos à Procuradoria, fomos à Câmara. Todos esses organismos fizeram esses profissionais de bobos. Né? Eles têm peregrinado na imprensa, você foi procurado, vários outros veículos foram procurados, mas a gente vive em Campina Grande um fenômeno muito anormal. Eu sempre digo que todos os prefeitos em Campina Grande, pelo menos do que eu me entendo de gente para cá, sempre tiveram oposições, alguém que questionasse. Alguns, inclusive, foram oposições contundentes. Mas o prefeito atual, ele navega num mar de tranquilidade, né, que contrasta com tudo aquilo que a cidade vive. Quando eu coloquei ontem nas redes sociais que vinha para cá, Paulo, moradores do Aloysio Campos, por exemplo, dizem, pelo amor de Deus, fale que a principal avenida está sem luz, estamos caminhando no escuro. Né? Aí você tem unidade de saúde que não tem a geladeira para vacina. Ora, nós estamos sob o signo do coronavírus. É claro que aqui em Campina Grande nós não temos ainda, certamente não vamos ter, mas tem outras doenças que são evitadas com a vacinação. Então nós não temos sequer o curso da normalidade das vacinas, porque faltam em algumas unidades de geladeira, Paulo. O secretário falou sobre o adiamento em uma semana do início do ano letivo, exatamente para solucionar esses problemas. Que foi correto. Nós tivemos em janeiro com ele e quando ele nos passou isso, nós dissemos, é preferível, né, que se adie 10 dias, 15 dias, não há problema nisso, para que comece com normalidade. Mas isso não foi suficiente. Né? Você é testemunha, Campina é testemunha, né, do que está acontecendo nas creches. Né? Mas você tem outros problemas. Não se paga mais progressões em Campina Grande. Todas as progressões que até a professora Yolanda vinha pagando em dia, de lá para cá desandou, não paga mais. E a determinação, inclusive, não vai pagar os técnicos. Como assim? Mas pode passar, Paulo, por cima da lei? O secretário alegou aqui, o Rodolfo Caldente, que esses problemas pontuais, segundo ele, são consequência daquela confusão que deu ano passado e que ele herdou esse problema e que vem tentando resolver e não pode resolver de uma hora para outra. É forçoso reconhecer duas coisas. Que o assalto ao dinheiro das merendas lá tem consequências, fato, mas não é verdade que, por exemplo, o dinheiro das progressões tem nada a ver com merenda. O dinheiro das progressões é outro dinheiro, tem outro carimbo. Não paga as progressões, não se sabe por quê. Repito, a professora Yolanda vinha pagando, né, as progressões. Até julho, quando ela saiu, eu não sei bem o período que ela saiu, mas tinha em torno de 15 milhões de reservas, ou mais do que isso, ou era 15 ou 22 milhões, não lembro bem, mas tinha uma boa poupança na secretaria, né? E o secretário determinou que não vai pagar. Né? Assim, e pode isso? Como assim? Aliás, nós estamos sob o signo dos advogados. Né? Eu tenho irmãos advogados, tenho um sobrinho, tenho 3 irmãos advogados, mas é estranho que numa cidade que tem grandes educadores, você coloca um advogado para tomar conta da educação. Que você tem grandes profissionais na área de saúde, que você coloca um advogado para também tomar conta da saúde. Né? É estranho. Fazer uma pausazinha. Reginaldo Bastos fica com a placazinha ali, 3, 2, 1, 0. Quando ele levanta o 0, eu tenho que concluir o bloco, embora a conversa esteja boa, porque aqui quem manda, afinal das contas, é ele. A gente volta já já com o ponto a ponto, não sai daí.
Estamos de volta com o Ponto a Ponto. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba decidiu suspender, preste atenção, um contrato feito pela Prefeitura de São Bento, a terra das redes, lá no sertão do estado, para um show da banda Xande Avião, marcado para acontecer no mês de setembro desse ano. Reginaldo aqui é fã do Xande Avião, ele estava triste aqui com essa informação quando eu cheguei. A decisão determina a concessão de medida cautelar após uma auditoria feita pelo Departamento de Acompanhamento da Gestão Municipal do Tribunal de Contas do Estado. Dentre os problemas verificados nessa auditoria, foi ressaltado, por exemplo, o preço acima do mercado, além do pagamento antecipado. Porque eu, por exemplo, fiquei me perguntando como é que um show que vai acontecer em setembro, o tribunal já se debruçou sobre ele. É que pagaram antecipado. E essa coisa chegou lá no Tribunal de Contas. A Prefeitura contratou, então, essa banda Xande Avião para se apresentar no dia 2 de setembro desse ano e o cachezinho, segundo o Tribunal de Contas, é exagerado. A Prefeitura, segundo o Tribunal, o pagamento do cachê, Reginaldo, era de R$250 mil para que o Xande Avião se apresentasse em praça pública por 2 horas. 250 mil. Uma cidade do sertão que deve ter problemas na saúde, na educação, na infraestrutura. Mas é isso aí, o tribunal parece que brecou e agora eu sou mais um show, eu, Paulo Roberto, sou mais um show de Edgley Miguel, de Tom Oliveira, mas Xande Avião por 250 pratas é muito dinheiro, não é, Napoleão? É exagerado, né? Numa cidade, no município. É dinheiro para armar a rede e ficar lá em São Bento. Mas isso, que bom que essas coisas estão, de algum modo, sendo coibidas, né, Paulo? Esses absurdos com o dinheiro do povo. É verdade. Um professor entrou em contato comigo agora durante o intervalo, pedindo para saber de Napoleão Maracajá como é que andam as demandas judiciais. Tem demanda do Sintab em nome dos servidores na Justiça tramitando alguma coisa? É uma boa pergunta. Tem muitas. Eu vou citar um caso que leva a um desânimo generalizado. Ainda na gestão da professora Yolanda, em 2016, o governo não cumpriu a database. Não cumpriu em janeiro. Cumpriu a partir de maio. Não pode. A lei do PIS é muito clara, a lei 11.738. Municípios e Estado têm que pagar o reajuste a partir de 1º de janeiro. E nós entramos com ação. Nós entramos com ação na Justiça. O que nós questionamos... E já há uma decisão, não? Não. Veja, abril de 2016, são 4 anos, né? O que nós questionamos, que a Câmara não tem a prerrogativa de mudar uma lei federal. Claro. Básico. Claro. Não é? Nós questionamos isso. Até agora não houve uma manifestação da Justiça. É por isso que se diz, Paulo, que a Justiça para o Brasil... o Sintab não tem culpa, né? Não. Não tem culpa. O Sintab fez... Na minha gestão do Sintab, nós tivemos, assim, muitas ações. E o jurídico do Sintab tem procurado saber as razões da não observância por parte do magistrado? Sim, eu devo fazer por um exercício de justiça um reconhecimento. Nós temos, certamente, se não o melhor, mas um dos melhores departamentos jurídicos do Brasil. Nós somos um sindicato, temos 3 advogados. Poucos sindicatos têm isso, né, no Brasil. Então, assim, a justiça, de fato, no geral, com algumas exceções, ela não é para trabalhador. É triste dizer isso, né? Somos nós que pagamos ao judiciário, a um dos mais caros do mundo, Paulo. Mas uma decisão simples dessa, né? Existe uma hierarquia das leis. Uma lei municipal não pode se sobrepor a uma lei federal. Foi isso que aconteceu. E nós entregamos isso à Justiça, né? E está lá na mesa da juíza, deve ter outros processos em cima. Então, isso leva o trabalhador a um profundo quadro de tristeza e de descrença no judiciário, que é muito caro ao povo brasileiro. Você falando sobre isso, eu lembrei do nosso conterrâneo Zé Neumann Pinto, que há alguns meses, afiado, no Roda Viva, aqui da Rede Cultura, se posicionou diante do ministro Marco Aurélio Melo, está aí nos blogs, nos portais, está no YouTube, quando ele disse, olhando para o ministro, que não acreditava no Supremo Tribunal Federal. E o ministro disse, Marco Aurélio Melo, disse, mas Neumann, e você não acredita na nossa alta corte? Não, ministro, os senhores sentam em cima de processos e julgam quando querem. Eu achei o Neumann de uma coragem de dizer isso diante de um magistrado. Embora eu acho que é preciso entender uma coisa,
Há um processo de seletividade muito claro na justiça, não é? Não é generalizado. Claro, você tem bons juízes, claro. né? Você tem bons juízes, bons ministros, e você tem também juízes que estão a serviço da coisa que não é certa, né? Do holofote, né? Isso a gente já debateu aqui. A gente dista anos-luz do judiciário dos Estados Unidos, por exemplo, onde os juízes só se manifestam nos autos. Né? Aqui virou popstar, né? Alguns dos magistrados... Curioso é que o brasileiro é desinformado por natureza, não sabe. Nós temos aqui 3 senadores por unidade federativa. Sim. Os 26 estados e o Distrito Federal. Somam-se os 27 vezes 3, 81. 81. Os Estados Unidos têm 1 senador por unidade federativa. Quer dizer, é um país pobrezinho, né? Poderia ter 3 ou mais, mas tem apenas 1, segundo as informações. Napoleão, mas não tem nada bom na educação, por exemplo, do município? Tem. O Sintab não reconhece nada bom? O nosso quadro de professores é um dos melhores do Brasil. Isso é muito bom. Se você pegar... praticamente todos os professores da rede têm, no mínimo, especialização. Em poucos municípios acontece isso. Né? Inclusive, quando eu fui presidente do Sintab, nós, numa parceria com a Secretaria de Educação, qualificamos, ascendemos a condição de especialista quase 100 professores. Então, praticamente, nós zeramos os professores que tinham apenas graduação. Essa é uma coisa boa que os pais precisam saber, né? Nosso quadro é muito bom. Né, extremamente qualificado. Agora falta condições melhores de trabalho, falta segurança. Hoje, ser professor no Brasil é, em muitos casos, uma função de extremo risco. Né? Você tem um problema da criança que muitas vezes não é educada em casa, porque tem toda uma história, né, de que a mãe trabalha, o pai trabalha, isso é um outro debate, mas ser professor hoje no Brasil é, Paulo, uma função de risco. Sim. Virou prática comum o professor ser agredido. Né? Verbalmente, fisicamente, né? Mas eu preciso registrar isso. Acho boa a pergunta que você fez. Não tem coisa boa? Tem. O nosso quadro de professores é belíssimo. Vamos fazer outra pausa e a gente, no último bloco, vai tratar com Napoleão Maracajá da política. Para que partido ele vai, se já está definida essa situação, tem aí o prazo chegando, estamos a 1 mês do prazo final para a filiação partidária, mudança de domicílio, como é que ele está vendo aí esse imbróglio todo de problema de relacionamento de João Azevedo com parlamentares na nossa Assembleia Legislativa, a situação de Ricardo Coutinho e, afinal das contas, Napoleão também está de camarote assistindo ao governo de Jair Bolsonaro. A gente fala rapidinho já, não mude de canal. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. O jornalista José Luiz da Atena assinou a sua ficha de filiação ao MDB ontem em Brasília. A gente tem uma foto aí do momento em que da Atena estava reunido lá com o pessoal no Planalto Central. O ato foi acompanhado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é do Democratas, que é amigo do apresentador José Luiz da Atena, e o jornalista da Atena disse que já tinha embasado
já tinha tentado entrar para a política, pensado em entrar para a política, mas que agora é o momento em que ele sentiu que a fase social estava propícia para que ele ingressasse numa legenda, num partido. Na outra vez, Datena seria candidato a senador, deixou para lá. Agora dizem que ele quer ser candidato a prefeito, ele também não confirma, mas ele afirmou que gosta do presidente da República, Jair Bolsonaro, e que deverá entrar na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A gente sabe que o prefeito atual, Bruno Covas, tem um problema de saúde muito sério, está com câncer, se tratando, o caso é grave e não se sabe se ele vai ser candidato à reeleição. Marta Suplicy está se balançando para voltar e a gente não sabe se Datena, entrando nessa, vai resolver os problemas da maior metrópole do Brasil. Porque a melhor coisa do mundo é você ser oposição. Quem é oposição normalmente tem solução para tudo, critica tudo e tal. Quando chega lá, senta na cadeira e vê que às vezes não tem condição de resolver todas as questões. Aliás, ontem eu vi uma entrevista do governador João Dória de São Paulo e ele dizia algo interessante. O estado de São Paulo recebe por dia 1.000 pessoas de outros estados da federação. Gente que corre para São Paulo em busca de emprego, de um lugar ao sol, fugindo, alguns nordestinos da seca, de problemas dos mais variados e corre para São Paulo. E esse povo chega lá, não tem onde morar, não tem onde viver, não tem emprego na atualidade. Acontece que vão ocupar aqueles morros para acontecer tragédias como essa que a gente está vendo agora lá no Guarujá, em São Lourenço, em Santos e em outros locais. Infelizmente, é Napoleão? Infelizmente. Napoleão já se definiu partidariamente? Continua na rede? Ainda não, Paulo. Eu estou observando, né, com muito cuidado, porque na eleição de 2016 eu acabei ficando numa coligação que foi muito ruim, né? Eu estive entre os 10 mais votados. Exatamente. Né, e não acabei entrou. Não ascendendo, né? Mas acho que foi isso, faz parte. Mas ainda estou observando aí o quadro, com muita cautela, com muita tranquilidade. Eu não tenho obsessão por isso, já repeti várias vezes. Né? Se voltar para lá, quero fazer um mandato ainda melhor, né? Mais maduro, mais estudado, mais conhecedor da realidade do nosso povo, das atrocidades cometidas contra eles. Por exemplo, essa questão dos aposentados, se não tiver resolvido até lá, não precisamos revogar isso. Será uma das bandeiras de luta nossa lá, vamos revogar essa lei, lutar por isso e por tantas outras coisas, mas ainda não me defini. O Fórum Pro Campina, o que achou? Olha, eu acho que em tese a ideia é muito boa, né? Agora o ideal era que ela fosse que congregasse todo mundo da oposição, todo o campo, né, das oposições, do campo progressista, né? Isso não é aconselhável enfrentar uma máquina dividido, né? Já vai dividido, complica. Não é bom. Embora há quem diga que a máquina será dividida também, terá 2 candidatos, né? Mas não é bom. Acho que o campo progressista precisa se unir e, acima de tudo, Paulo, apresentar um projeto para Campina Grande, né? Um projeto para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, né? Uma cidade em que tem espaço para todos. Não é possível você abrir todas as concessões do mundo para uma multinacional, para uma grande empresa, que são importantes, que trazem emprego, mas você perseguir o cara que vende picolé no centro. Não é admissível isso. A cidade precisa ter espaço para todo mundo, não apenas para os que têm condições de barganhar espaço, energia, etc, e concessões. Como é que está vendo o governo João Azevedo e a relação com o parlamento? No geral, o parlamento ele é muito, no geral, não é um problema da Paraíba, ele é muito chantagista. Não é? Quando eu vejo o grupo... que aquilo que o general Heleno falou, ele em parte tem razão. Tem, não poderia ser colocado daquela forma. Sim. Não é? Mas, no geral, você tem chantagem nas câmaras de vereadores, chantagem nas assembleias e tem no Congresso também. O governante fica meio que refém. Esse negócio de G5, você é o governo ou você é a oposição, meu amigo. Né? Inclusive é bíblico. Apocalipse 3, 15, 16. Deus vomitará os mornos. O que é o morno? O que não é oposição, não é situação. O que é frio? Você não pode servir a dois senhores. Claro, né? Então, se juntar 5, 6 deputados, 10, isso é uma forma de colocar a faca no pescoço do governo para ganhar mais espaço. Eu entendo assim. E não é um problema só da Paraíba. Você tem conversado com o Ricardo Coutinho, não? Não. Acho que a última vez que nós nos falamos foi na campanha de João Azevedo. Foi. Aqui na ABB, no comício que nós participamos numa matéria. Se surpreendeu com tudo isso que está ocorrendo? Muito. Né? Ricardo foi, e é preciso separar, né? Ricardo foi certamente o maior governador da história da Paraíba. Né? Mas, nada justifica, né, que por ter esse respaldo todo popular tenha cometido algum crime. É claro que é preciso esperar. É preciso esperar as investigações para que a gente... Né, eu defendo, e alguém me pergunta, o que você acha da Calvário? A mesma coisa que eu dizia da Famintos.
Você não pode condenar ninguém por antecipação. Não, é preciso. Né? Nós temos uma nota, quando a professora Yolanda foi presa, as pessoas me questionaram e disseram, olha, é preciso aguardar, não se pode condenar ninguém por antecipação. Tem que se dar amplo direito de defesa. Nem se pode passar a mão. Também não. No crime de ninguém. Essa é a postura, precisa ter essa coerência. Seja lá quem for, cometeu o crime, tem que responder. Né? Garantido o amplo direito de defesa, não se pode fazer a condenação prematura, mas uma vez culpado é preciso pagar pelo pato, seja quem quer que seja. E o professor Bolsonaro? Olha, é um governo atabalhoado, né, mas que está entregando aquilo que Michel Temer começou lá atrás, ou seja, um desmonte do Estado brasileiro, né, e você transfere, ao desmontar o Estado brasileiro, você transfere para a iniciativa privada formas deles enriquecerem ainda mais, né, a reforma da Previdência ela foi desastrosa, muitos brasileiros não se aposentarão mais, mas enriquece os fundos de pensão, né, a reforma administrativa que está proposta aí, Paulo, é algo gravíssimo, né? É o desmonte do Estado brasileiro. É o desmonte do Estado brasileiro, né? Eles dizem que o Estado é grande demais. O Estado tem que ter o tamanho da necessidade do seu povo. Nós temos um povo extremamente carente, Paulo. Nós temos um povo que passa fome ainda. Nós temos um povo que morre nas filas dos hospitais, não porque estão acometidos com uma doença grave, mas porque faltou atendimento. Então, como se questionar o tamanho do Estado brasileiro, se o Estado não socorre uma parcela expressiva do povo brasileiro? Napoleão, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado a todos os telespectadores. As pessoas pedem para eu mandar abraço, mas não dá. Mas se sintam todos abraçados, né? Muito obrigado. Faça como o Cássio Cunha Lima. Beijo para quem for beijo, abraço para quem for abraço. Obrigado, Napoleão. A última de hoje, o Fluminense venceu o Botafogo de João Pessoa em partida na noite de ontem no estádio do Maracanã, em jogo pela segunda fase da Copa do Brasil. O Botinha segurou 0-0 no primeiro tempo, mas na etapa final se desmantelou completamente. E o meu Fluminense precisou fazer 5 gols para valer 2. O placar final foi 2-0. O Ponto a Ponto se despede, a gente volta amanhã quando terminar o meio-dia na Itararé. Fale com a nossa produção e sugira temas que nós possamos trazer ao programa. Estamos em múltiplas plataformas digitais com toda a programação ao vivo para você nos assistir como quiser. E as notas divulgadas aqui desembarcam no blog do Paulo Roberto, camisa10.net.br. Chega agora a Joyce e companhia com o Jornal da Cultura, primeira edição. Feliz tarde para você, um abraço forte e até amanhã.